Fala pessoal, beleza? Meu nome é Thales Victor e nessa aula eu vou começar um curso sobre Nest.js. E bem, basicamente eu não vou enrolar, então bora lá para a documentação. O Nest.js nada mais é que um framework Node.js que é responsável por construir aplicações do lado do servidor altamente escalável. Ele basicamente utiliza como majoritariamente o TypeScript, então a maioria dos projetos com Nest.js vai utilizar TypeScript, mas ele também possui integração com o JavaScript. Eu acho isso legal do Nest ele trazer muito essa questão do TypeScript, porque primeiro já facilita no TypeScript em si as funcionalidades que ele tem, mas em questão de padronização de projeto. Então, a maioria dos projetos que você encontrar com o Nest vai ser utilizando o TypeScript. E diferente do Express, que você tanto pode utilizar TypeScript ou JavaScript, às vezes ter as duas os dois métodos mais utilizados, assim, os dois populares, faz com que quem está iniciando tenha muita dificuldade em entender é, o projeto em si. Por exemplo, você está trabalhando um projeto em TypeScript, às vezes você pega um projeto em JavaScript, se você for iniciante, pode dar muita confusão. E por isso que quando eu comecei a estudar o back-end em si, o Node, eu aprendi muito rápido com o Nest.js, porque a maioria do projeto que eu pegava, a maioria dos vídeos, da videoaula, dos projetos online, ele estava utilizando TypeScript. Além disso, além dessa questão de utilizar o TypeScript, o Nest ele é um framework baseado em outros frameworks. No caso, são eles ou o Express, na verdade ele não é baseado, ele é construído. O baseamento dele é o Angular em si, mas ele é construído ou com Express ou com Fastify. Por padrão, ele utiliza o Express, então como core, ou eu posso configurar ele para o Fastify, que é menos comum de se encontrar. Então, vamos começar a falar do Nest em si, já começar a trabalhar com ele. E a instalação? A instalação é muito fácil, então se você tem o Node instalado, no caso o npm com o Node, você simplesmente roda esse comando aqui, npm install-g @nestjs.cli. Como o meu npm ele não tem a permissão de superusuário, eu simplesmente tenho que rodar o sudo, e aí eu passo npm i ou install, tanto faz, install, pode ser. E aí eu coloco "-g" de forma global, @nestjs/cli. Ele vai fazer a instalação, então pode demorar um pouco aqui. No meu caso já está instalado. Mas enfim, depois de ter instalado, vocês podem criar um projeto Nest utilizando esse comando, nest new project name. Bem, não é muito comum, mas eu posso sim criar um projeto Nest do zero, criando arquivo por arquivo. Não é muito comum de se achar isso, mas eu vou falar isso mais pra frente. Então agora que eu só quero mostrar um projeto, o template Nest mesmo. Enfim, eu vou ver aqui se instalou, já instalou. Então, vamos criar um arquivo. Eu estou com um pouco de som aqui, mas vamos lá. Acabei de sair da academia, tô um pouco cansado. Então, mas enfim, vamos lá, rodar o Nest New. E eu já até tô apontado aqui dentro de uma pasta onde eu criei uma pasta chamada YouTube Nest.js. Mas vamos lá, vou rodar o Nest New e o nome do projeto vai ser YouTube Nest.js aula tava certo, 00, ou pode ser 01 ou 00 mesmo. E aí ele vai perguntar qual gerenciador de pacote eu quero utilizar. Vou utilizar o npm. Enfim, algo massa aqui que ele já falou que já criou um monte de arquivos. Nesses arquivos eu tenho arquivos de formatação, eu tenho arquivos de documentação mesmo, o readme, eu tenho coisas da CLI em si, eu tenho o package.json, que é muito como praticamente todo o projeto Node tem o package.json, eu acho que está até enjoado, além do tsconfig e para build e o tsconfig JSON para o TypeScript. Mas enfim, tem arquivos de teste aqui, no caso o jest, a parte de jest aqui, a parte de spec, mas tem três carinhas aqui, ou quatro, não sei, que são o controller spec nem tanto, que também é arquivo de teste, mas são quatro carinhas aqui, que é o controller, o module, o service e o menu, que eu vou falar aqui nessa aula. Eu não vou explicar em cada detalhe de cada um, porque, por exemplo, o module tem muitas coisas para me falar sobre, por exemplo, compartilhamento de módulos, dynamic modules, enfim.
mas eu vou só dar uma breve introdução em cada um deles. Então eu vou entrar aqui dentro da pasta, então cd youtube, eita lasqueira, youtube Nest.js aula 00. Então vou abrir, entrei dentro da pasta aqui do projeto, abri aqui com o VS Code, enfim, pode ver que ele tem muita coisa aqui, ele já está com o Node Module instala, aqui no projeto, então não precisa rodar um npm install. Inclusive, acho que até quando ele faz essa demora aqui, ó, instalação de projeto, tá bom, vamos lá, concentrar. Ele já está instalando a parte do Node, enfim. Mas, enfim, dentro do source é onde está aqueles arquivos importantes que eu vou falar. O primeiro deles é o main. O main é onde eu vou startar toda a nossa aplicação. E aqui eu tenho o Nest Factory, que vai utilizar o App Module, que simplesmente é esse carinha aqui. Mas o Nest Factory, basicamente, ele vai pegar várias coisas que foram declaradas, não estou falando que foram montadas, mas só uma declaração, e por baixo dos panos, o Nest ele vai simplesmente construir a nossa aplicação em si. E aí, quando ele construir, ele vai executar o nosso servidor, e aqui eu posso passar a nossa porta aqui onde vai executar. No caso, a porta padrão aqui, 3000, mas se eu quiser mudar para a porta 333, tudo bem. Vou deixar 3000 mesmo. E aqui ele vai só executar a função bootstrap. Bem, aqui eu tenho um carinha chamado appcontroller.ts. Não, o que é um controller? Se você já estudou um mínimo de arquitetura, sei lá, arquitetura clean, não é clean, é hexagonal arquitetura, não sei se eu utilizo esse conceito. Na verdade, não importa a arquitetura, mas enfim, ter uma noção de que com um controller, um service e um factory, geralmente, nem tanto, não estou falando do factory por causa do Nest aqui, mas um factory ou um... tem um nome para isso, esqueci. Mas enfim, o mais importante é o controller e o service aqui. O controller basicamente é o nosso portão da nossa aplicação. É onde, quando eu precisar utilizar a aplicação, é a primeira camada onde eu vou entrar. E aí pode ver que eu tenho uma classe aqui chamada appController, que recebe um decorator @controller, que vai estar sendo importado do Nest Common. Basicamente, para quem não sabe, um decorator, ele tem a função de decorar algo, decorar no sentido de deixar mais bonito. Porque essa classe, se eu simplesmente tirasse esse controller daqui, ela seria uma classe comum, tanto essa classe quanto essa função. Porém, quando eu coloco um decorator, ele vai dar mais funcionalidades a essa classe. E aí, através de baixo dos panos, essa funcionalidade do controller, dando para a nossa classe, ela vai ser importante para o Nest construir a nossa aplicação em si. Bem, basicamente, eu tenho aqui uma classe chamada appController que recebe um decorator controller. E esse controller, ele basicamente dentro dele tem uma função chamada getHello que recebe um decorator @get. E esse get aqui, você já deve estar reconhecendo lá do protocolo HTTP, não tem nada a ver com REST, na verdade tem a ver com REST, mas vem do HTTP em si, o get, o post, o put e o delete. E simplesmente pode ver que essa função aqui, ela vai ser uma rota do nosso controller, quando eu coloco esse decorator get aqui. Eu poderia também pegar os outros decorators, que é o post, o put, o patch, o delete. Eu acho que até tem mais, não sei se eu vou encontrar eles aqui. Mas enfim, de mais importantes são esses. E aí simplesmente, por exemplo, eu poderia colocar aqui um post, e aí colocar assim, sei lá, create message. E aí ele vai simplesmente retornar alguma coisa, enfim. Eu acho que vocês já entenderam a mensagem, a ideia. Então, vou deixar isso daqui mais pra frente para me explicar melhor. E não, acho que não é agora, acho que eu tô precipitando demais. Mas enfim, o que acontece? Eu vou executar a nossa aplicação, e aí simplesmente para executar ela, eu preciso estar dentro da pasta do projeto. Na verdade, vou até executar aqui pelo terminal do VS Code. E aí eu vou rodar o comando npm run start dev. E aí como eu sei que é esse comando? Porque se eu vim aqui no package.json,
eu tenho aqui um monte de scripts. Eu tenho script de build, format, start, start dev, start debug, start production, no caso só prod mesmo, não sei de onde eu tirei o production. Tem de lint, test, tem de vários de teste aqui, ó, não sei nem para que serve cada um deles. Mas enfim, eu tenho vários scripts. E aí para me executar a aplicação, os mais importantes por enquanto é o start e o start dev. Não, tudo na verdade é importante, mas o que é mais utilizado é o start dev para nós fazermos o desenvolvimento, porque ele tem o watch. Então toda vez que eu fazer uma alteração no código e salvar, ele automaticamente vai reconstruir a aplicação sem a gente ter que parar o nosso servidor e executar ele novamente. Bem, beleza. Voltando aqui no nosso controller, na verdade vou até abrir o navegador e acessar o nosso localhost 3000, que é onde está o nosso servidor. E pode ver que ele trouxe uma mensagem Hello World, beleza. Essa mensagem, lembrando que está na rota raiz, tá? Essa mensagem de onde está vindo? Ela está vindo do nosso App Service, onde eu tenho uma função chamada getHello, que vai retornar uma mensagem Hello World. Tanto é que se eu mudar isso daqui, por exemplo, Hello User Undefined, nome do canal, e salvar e atualizar aqui, ele vai mudar para Hello User Undefined. E aí o que está acontecendo aqui? Quando eu faço, venho aqui com o navegador e faço uma acesso a essa rota, eu estou fazendo uma requisição GET para nossa API. E como eu estou na rota raiz, quando eu faço essa requisição, eu chego nessa função que vai retornar o nosso App Service, que vai retornar do nosso App Service, que é uma classe, uma função chamada getHello. E essa função getHello, ela simplesmente retorna essa mensagem aqui, essa string, hello user undefined. Então é isso que está acontecendo. Então basicamente eu estou acessando a primeira camada, que é o nosso controller, que vai consumir um serviço. E por enquanto eu acho que isso daí não pode estar claro para quem está iniciando, mas mais para frente vai estar mais claro, beleza? No nosso module eu tenho uma classe também, na verdade o controller é uma classe, pode ver. O service também é uma classe. Só que, diferença do controller, que vai receber um @controller, o nosso service vai receber um decorator service, não, ele vai receber um injectable. O que é um injectable? Um injectable nada mais é que algo que vai ser injetado em outro lugar. Por exemplo, no nosso controller, eu tenho que, no meu construtor, que o nosso app service, ele está injetando dentro da classe controller. E aí, se você não sabe sobre Solid, que tem a ver, acho que no Solid Singular Responsibly, enfim, acho que é no Solid mesmo que eu tenho a parte de injeção de independência. E além da injeção, eu tenho a inversão de dependência. Aqui eu não estou utilizando a inversão de dependência, eu estou utilizando. Mas basicamente o meu service ele está injetando dentro do nosso controller. E quando eu falo que ele tem que ser injetado em outro lugar, eu tenho que declarar ele como injectable. E todo injectable é um provider. Então basicamente, se eu venho aqui no meu module, eu tenho aqui na nossa classe que eu tenho o nosso decorator module. Vou até apagar isso daqui só para ficar mais claro para vocês. Eu tenho esse decorator module e dentro dele eu tenho um objeto. E esse objeto eu tenho algumas declarações. E essas declarações são imports, controllers, providers. Eu também posso ter os exports. Então declarar ele como um array vazio. No nosso import eu vou importar outros módulos, algo que eu vou deixar mais para frente. Já no nosso para falar mais para frente, já no nosso controller eu tenho a nossa declaração do nosso controller, que no caso é o app controller aqui. E no nossos providers eu tenho o nosso app service. Lembre-se que eu falei que tudo que é um provedor que vai ser injetado em outro lugar ou um repositório, um repositório é um injectable também, porque ele vai ser no final das contas vai ser um provider. Um repositório, para quem não entende, é basicamente a parte que vai ser manipular o banco de dados em si. Enquanto o serviço vai fazer alguma validação e tal, a parte de ler, inserir no banco de dados é um repositório. Então, só para ter noção. No caso, um resolver, que é do GraphQL, não sei se vocês conhecem sobre isso,
também é um provider. Apesar dele estar na camada onde vai receber a parte dos dados do usuário, ele não é um controller, ele é um provider. Mas enfim, vamos deixar isso para a parte de GraphQL em si. E não só do REST eu utilizo o controller. Por exemplo, se eu utilizar um microserviços, eu posso também ter na verdade, cadê o pattern? Acho que o pattern não tem que instalar a parte de microserviço. Então aí eu teria que vir aqui, instalar microservice, deixa eu ver aqui. Tem que instalar esse microservice e aí no nosso controller eu importo o message pattern do meu módulo microservice. Então, mas enfim, o que eu quero falar é que também o microserviço utiliza controller. E aí eu teria que declarar ele como controller, mas enfim, vamos deixar isso para a parte de microserviço quando eu for utilizar. Então, beleza. O nosso service ele vai simplesmente ser responsável por fazer muita coisa na nossa aplicação, enquanto o controller ele é responsável por receber algo e guiar para o resto da aplicação o que precisa ser feito. E aí, por exemplo, eu posso brincar aqui um pouco, vamos até colocar o nosso decorator post aqui que eu queria utilizar, e além do post eu vou usar também um decorator body. Então, para mim criar uma nova rota aqui, simplesmente eu coloco aqui @post, eu coloco só o nosso parênteses e eu posso criar a nossa função. Nossa função eu vou create message. Essa função create message eu vou retornar dela um string e aí simplesmente eu vou retornar um return hello. E aí aqui eu posso receber o body. Só que eu acho que eu não vou receber o body em si, eu vou receber outro carinha que vai ser o nosso parâmetro. Por que isso? Basicamente, eu quero... porque o body eu teria que passar lá um JSON e tal, mas eu quero algo mais simples que eu vou passar somente na rota. Então só façam comigo, porque eu só quero mostrar esse exemplo aqui, que mais pra frente isso vai ficar mais claro para você. Então aqui no post eu estou recebendo um ID na URL e aí eu simplesmente declaro um parâmetro ID e esse ID que eu declarei aqui e o tipo dele é um string, só estou tipando ele aqui. Basicamente esse ID ele recebe um decorator também. Perceba, a nossa classe AppController recebe um decorator controller, nossa função createMessage recebe um decorator post e o nosso parâmetro ID ele recebe um decorator param. E quando eu faço isso, basicamente, o parâmetro que eu passar para a URL, ele vai ser adicionado nesse carinha aqui, ID. E simplesmente, se eu vir aqui e colocar hello, vou até mudar esse tipo para literal template e colocar aqui o ID e salvar, ele vai executar normalmente. Só que aí temos um problema, o navegador ele não faz requisição do tipo post. Na verdade, para ficar até mais fácil aqui, pode ser até um get mesmo, que aí o navegador ele só faz o tipo get. Então basicamente eu vou colocar um barra aqui, Thales. Se eu salvar isso, olha só o que ele fez. Ele falou hello Thales. Se eu colocasse aqui John, hello John. E aí perceba que a forma como eu estou trabalhando com o Nest.js. Então se eu colocar aqui Mary só para despedir, ele vai aqui falar hello Mary. E é através dessa parte de decorators em si que eu vou construindo a nossa aplicação. Não se preocupe se você não está entendendo isso, só faça dessa forma, se caso você quiser praticar. Que mais pra frente isso vai ficar mais claro. E aí, por exemplo, se eu quisesse utilizar a camada de serviço para fazer juntar essas mensagens, eu simplesmente poderia aqui criar uma nova função. E aí eu não vou declarar nenhum decorator aqui. Essa função eu posso chamar de create message da mesma forma que está lá. E aí simplesmente eu vou colocar aqui um message, na verdade um message. E aí eu coloco, sei lá, que é um string, na verdade. E aí eu vou retornar message mais, no caso, hello mais message. Beleza? E aí no nosso controller, na verdade eu posso até mudar esse aqui, que ID não faz sentido ser ID, pode ser message.
ou name mesmo. Vou mudar isso aqui para name. Isso aqui eu vou chamar de name. Lembrando que como eu coloquei aqui no get o name, ele vai referenciar o name aqui. E aqui eu não precisava mudar, mas posso colocar aqui name. Aqui eu vou apagar toda essa parte aqui. É o seguinte, eu posso chamar o nosso serviço em si. Então eu vou chamar o this.appservice.createMessage passando o nosso name. E aí se eu salvar aqui, atualizar aqui, vai funcionar da mesma forma, só que mudou aqui para H minúsculo. Se eu colocar C aqui, John, vai funcionar da mesma forma. Então é dessa forma, mais ou menos dessa forma que eu vou criar nossas APIs, os nossos projetos com o Nest. E aí, como eu disse, aqui eu tenho os imports que vai importar módulo, controller eu vou declarar todos os meus controllers, providers eu vou declarar todos os nossos providers, e exports eu vou exportar algum controller, acho que raramente isso acontece, nunca vi isso acontecer, mas na maioria dos casos vou exportar um provider. Então, por exemplo, se eu quisesse compartilhar um provider com outro módulo, eu simplesmente venho aqui e colocaria o nosso app service. E aí eu conseguiria compartilhar dessa forma. Mas compartilhamento de módulo vai ter sua própria aula. Mas por enquanto do Nest eu vou vou falar só disso. Mais ou menos isso daqui foi só uma introdução. E mais pra frente vamos criar mais coisas sobre isso. Então eu vou ficando por aqui. E até a mais. Falou e tchau.